Bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. Vamos começando aqui para vocês mais um programa bem assim. Olha, gente, programa hoje recheado de coisa boa. Eu assumindo aqui o programa bem assim, porque Mara Almeida está numa missão no Forró e Folia, hein? Mas ela não está perdendo não, porque ela está aproveitando o forró, acompanhando aí essa maravilhosa competição das quadrilhas juninas aqui no nosso estado. Volta também aqui ao cenário aqui em Maceió e a gente vem trazendo também na nossa programação todos os detalhes desse Forró e Folia que voltou com tudo após 3 anos de pausa, né? E a gente vem aqui, olha, hoje trazendo para vocês no programa Bem Assim, um papo bem interessante sobre cinema, sobre roteiro. A gente traz aqui ao nosso estúdio um roteirista alagoano que teve uma vasta experiência fora e retorna aqui para o nosso estado para dividir conhecimento com a gente, viu? Além disso, a gente vai conversar também sobre obesidade infantil. Você é pai e mãe, sabe qual é a hora de identificar de repente que teu filho já está acima do peso e que aquilo é obesidade? A gente vai trazer esse papo aqui para vocês, viu? E a gente também vai curtir um pouquinho de música, viu? Com Rodolfo Pegação. É tudo isso agora no programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Programa Bem Assim está no ar e é claro que a gente vem sempre passando para vocês todas as formas que você consegue acompanhar a nossa programação, tá? Acompanhe a gente através do nosso canal do YouTube, também através do portal Gazeta Web ou aqui também, né, através do aplicativo que você pode baixar no seu celular, tá? É só baixar o aplicativo da TV Mar no seu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Olha, gente, ele é alagoano de Maceió, cresceu em Recife, no Recife, e já morou em São Paulo, Londres, Rio de Janeiro, volta agora e traz pra gente toda a experiência do cinema, de como fazer cinema aqui para o nosso estado. A gente está falando agora de Matheus Barbosa, se encontra aqui no estúdio já com a gente, vai bater um papinho sobre essas experiências e um curso de roteiro também que ele já está lançando aqui no estado, né? Bom dia para você, Matheus, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Quando a gente fala, eu já fiz uma introdução pequenininha, você já viajou bastante, né? É daqui de Maceió, foi para Recife, passou boa parte da sua infância em Recife, já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Londres e vem com uma bagagem muito grande, trazendo para a gente muita experiência nesse campo de cinema. Divide com a gente um pouquinho dessa experiência, conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória. Bom dia a todos. Eu sou alagoano de Maceió, cresci em Recife, né, passei uma parte da infância lá, voltei na adolescência e me formei em publicidade no primeiro curso, na primeira turma tecnológica de publicidade aqui, né, me apaixonei por comunicação e depois fui para Recife, depois São Paulo, trabalhando com publicidade. E em 2012 eu desisti de publicidade, eu fui passar um tempo em Londres, fui aproveitar, nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Então fui lá estudar inglês e meio que pensar no que eu queria ser quando crescesse, né? Então resolvi ir para o roteiro, eu já escrevia contos, crônicas, tinha uma coluna de esportes, né, de futebol no Globoesporte.com e resolvi investir nisso, fazer isso da carreira, né? Sair dos comerciais e ir para dentro da grade de programação como roteirista. Então dei a sorte de conseguir um contato com a Adriana Falcão, uma das principais roteiristas da televisão no Brasil, uma pessoa que eu admiro muito, virou uma grande amiga. E consegui entrar na Globo pela porta da frente, escrevendo o seriado Louco por Elas, em horário nobre, né? Com direção de João Falcão, com texto de Adriana Falcão. E a partir daí me apaixonei assim pelo roteiro, hoje sou um fissurado em roteiro, sou um estudioso, já desenvolvi outros projetos, fiquei 8 anos, pouco mais de 8 anos na Globo, escrevi 3 seriados, né? O Louco por Elas, A Cara do Pai, que era com o Leandro Hassum e a Mel Maia, e o Suburbano com o Rodrigo Santana. Então, ao todo 3 temporadas de um, 2 temporadas de outro, uma temporada de outro, foram esses 8 anos aí de experiência no roteiro. E agora estou de volta, né? Eu percebi que minhas histórias autorais, não dos projetos que eu participava,
me traziam muito de volta para casa. Eu conto histórias alagoanas com as peculiaridades da nossa cultura, do nosso modo de vida. Eu estou lançando um livro que o nome é Paripoeira, que é uma memória de infância minha, que passei a infância lá, apesar de ser uma ficção. Eu tenho um projeto de filme que está andando também com as produtoras de fora, como roteirista, né? Que é uma história que se passa no litoral alagoano também, tem uma história que se passa no sertão, que eu estou terminando de desenvolver também. Então, minhas histórias que me trouxeram de volta para casa e estou aqui, tentando ser mais um soldado aí nas trincheiras do cinema alagoano. A gente ouve você falar assim, né? Olha, eu me apaixonei pelo roteiro, eu virei roteirista. E a gente, quando a gente vai acompanhando também filmes, a gente, mas o roteiro daquele filme... Explica pra gente o que é que um roteirista faz. O roteirista é responsável por colocar a história no papel, né? Todo o desenvolvimento, o trabalho do roteiro, a escrita do roteiro em si, é a última etapa do trabalho do roteirista. Antes a gente mergulha numa pesquisa muito grande, no desenvolvimento de personagens, né? Porque nenhuma história é sobre a história em si, é sobre quem a vive. Se acontece uma situação comigo e uma situação contigo, a gente vai reagir de forma diferente, porque somos pessoas diferentes, temos bagagens de vida diferentes. Então, o roteirista é aquele cara que vai transformar um mundo mágico criado em realidade, principalmente quando você escreve o drama, que o drama depende muito de um realismo para ser crível, para as pessoas embarcarem na jornada, entenderem o propósito daqueles personagens, né? Então, o roteirista é primeiro quem cria, quem desenvolve aqueles personagens, quem desenvolve a história, a trama, pensando nos ganchos, pensando no começo, no meio e no fim dela, se for no caso de um seriado, por exemplo, para ele ter fôlego para durar quantas temporadas forem necessárias, e depois vai para o papel, coloca isso, né? O roteiro é uma peça, eu costumo dizer que o roteiro é uma peça técnica, é um documento técnico, que a partir dali tem uma formatação padrão que dispara o trabalho de centenas de pessoas, né? Da equipe de cenografia, da equipe de iluminação, da equipe de fotografia, da equipe de figurino. Então, é uma peça que não só, é mais do que contar uma história, ela precisa estar bem formatada para que os outros departamentos possam trabalhar a partir dela, né? É o alicerce de toda a obra audiovisual. É o esqueleto junto com o cérebro, digamos exatamente, assim. Exatamente. Matheus, você trouxe toda essa experiência de Londres, você já esteve em Londres, já esteve exatamente nesse eixo onde as produções audiovisuais acontecem com grande peso aqui no nosso país, que é Rio e São Paulo, e você retorna agora para Alagoas, né? O que você traz da sua bagagem para cá, para essa terra que está despontando de uma maneira positiva também nessa produção audiovisual? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é uma bagagem de vida e cultural, principalmente eu tenho 45 anos, então eu fui adolescente, não era pré-internet, no comecinho ali da internet de escada, então o mundo para uma pessoa é o que está ao seu alcance, é o que está ao seu redor, né? A gente não tinha muito acesso ao mundo inteiro na palma da mão como a gente tem hoje. E morar em outros lugares, Recife, São Paulo, Londres, Rio, me fez perceber o mundo de outra forma, ampliar bastante meus horizontes, a gente sabe disso porque todo mundo que viaja sabe que qualquer viagem, por mais que não seja para mudar, para morar, mas de turismo, é transformadora, né? É algo que fica dentro da gente, que acaba moldando a gente para sempre. Então, como experiência de vida, assim, minha bagagem, minha visão de mundo, minhas referências aumentaram muito, bastante. Mas também o lado de conseguir trabalhar em agências de propaganda de vários portos, produzindo comerciais, campanhas para grandes clientes, e no roteiro também, dentro do universo audiovisual muito desenvolvido, porque a Globo é uma indústria, né? A Globo ela é uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo. Você vê aí, são 4 novelas todos os dias no ar. Então, aquilo é uma fábrica, assim, de sonhos, né? E ter vivido isso, ter trabalhado, principalmente dentro do seriado, porque o filme é um projeto que começa e se encerra em si. O seriado não, ele tem fôlego, vai para análise de audiência, a partir daí ele é renovado ou não para uma outra temporada, então é toda uma estrutura funcionando, ter contato com grandes produções e com outras culturas, assim, aumentou muito a minha bagagem, fora o acesso a cursos, o acesso a pessoas que foram muito generosas comigo, que me ensinaram bastante, que ampliaram e me fizeram, assim, um viciado em estrutura cinematográfica, em roteiro, em narrativa, né? Hoje temos um dos efeitos da pandemia que geraram um saldo positivo, foi que temos muitos cursos desses hoje online, então a gente já tem acesso a bom conteúdo, a bons diretores dando curso, dividindo seu talento nas plataformas de cursos online,
E uma coisa boa que eu digo, até antecipo para quem quer ser roteirista, aqui em Maceió é possível, porque as plataformas de streaming perceberam que o trabalho do roteirista, você vai criar um seriado para HBO, para Netflix, para Amazon, é muito mais rico você ter, para um país continental quanto o Brasil, uma visão de pessoas de todo o Brasil, né? Um roteirista do Sul, um roteirista do Norte, roteirista do Nordeste, formando uma sala de roteiro. O seriado trabalha com salas de roteiro, com grupos de roteiristas. Então, essas salas de roteiro hoje funcionam virtualmente, a maioria delas, isso é muito positivo, é um mercado em expansão. Como é que é fazer um seriado e de repente mudar toda a história que você de repente já tinha aí programado, já tinha em mente, exatamente acompanhando a satisfação, o grau de satisfação, digamos assim, do telespectador? Isso acontece muito nas novelas, né? Muito mais que nos seriados. Na novela é uma loucura, porque o pessoal, quando começa a gravar, eles costumam dizer que tem uma frente ali de 20 capítulos. Então, eu estou escrevendo o capítulo 21 e está indo para o ar o primeiro. A partir daí, são grupos de análise que são convidados a assistir, a opinar sobre o produto, e às vezes eles não gostam de um personagem ou do caminho que ele está tomando, e quando essa resposta é muito incisiva, é uma porcentagem muito alta das pessoas que rejeitam alguma coisa, aí se faz uma reunião e perdemos aí 5 capítulos, vamos ter que voltar a 5, vamos ter que voltar a 10, e vai aquela loucura da equipe de roteiro sentar e tentar resolver a tempo para toda a logística de produção acontecer sem que dê nenhum prejuízo, né? O seriado também acontece isso, mas de uma forma mais suave. O produto nobre da Globo é a novela, né? O produto principal de audiência é a novela, então isso é muito, e por ser uma dramaturgia diária que eles chamam. O seriado já é dramaturgia semanal, os episódios são uma vez por semana e essas análises são feitas assim, sem tanta pressão. Mas a gente vê acontece crescer muito também, né, o mercado de seriados aqui no nosso país. Sim, bastante, principalmente com a chegada das plataformas de streaming, né? Então teve, acho que uma troca aí nesse jogo, que a Globo começou a investir mais em seriados também, tem um produto de teste que ela chama da Super Série, que é aquela série das 11 da noite, que são, é um híbrido entre um seriado e uma novela, porque ela tem 50 capítulos em média, e tem um formato mais de seriado, serializado, uma trama em sequência. Mas os streamers também começaram a ver que no mercado brasileiro a novela dá muito resultado. Então a HBO criou um núcleo de telenovelas, né, que é um híbrido entre o seriado e a novela em si. Eles tentam chegar no meio termo ali para ter um produto que tenha a cara do streaming, que tenha a cara das plataformas, mas que sejam acessíveis ao público brasileiro que está acostumado ao melodrama, acostumado à novela, acostumado a esse tipo de obra que a gente cresceu, né, com as novelas aí. Agora me diz uma coisa, você vem trazendo inclusive novidades, né? Vem trazendo um curso de roteiro aqui, de roteiristas, né? Aqui no nosso estado, para quem tem interesse, para aumentar ainda mais também a produção audiovisual aqui do nosso estado, né? Eu sempre tive uma filosofia de que eu tive a sorte de encontrar muita gente generosa no meu caminho, que me abriu portas, que me mostrou como as coisas são, que me ensinou, né? E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é olhar para trás e ver quem está atrás da gente, querendo seguir o mesmo caminho e fazer o mesmo que eu fiz, né? O mínimo que eu posso fazer é fazer pelos outros o que fizeram por mim. Então, eu resolvi fazer esse curso de roteiro. Eu nunca fui professor, mas eu me peguei falando muito sobre roteiro. Muitas pessoas me procuravam com roteiro. A gente lia junto, um amigo, colega do mercado menor, a gente lia junto e eu ia dando dicas, falando. Eu sou um estudioso de narrativa audiovisual, fiz muito cursos, fiz formação de novos autores dentro da Globo. Então, eu resolvi pegar esse conteúdo e disponibilizar, né, montar esse curso para poder passar para as pessoas uma forma, porque eu cheguei, como eu disse, eu vim da propaganda. Eu entrei no mundo do roteiro já participando de uma sala de roteiro do Louco por Elas, observando e aprendendo na prática, sem a base da teoria, sem ter estudado, sem ter, né, eu sempre fui uma pessoa criativa, então fui ali, tinha boas ideias, mas muitas vezes tinha dificuldade para estruturar. Foi quando eu comecei a estudar, e para mim estudar a estrutura foi transformador, porque todo mundo assiste filme, todo mundo assiste novela. A gente sabe que todo produto tem aquele mundo apresentado, um conflito que acontece, o conflito se desenvolve, tem uma crise, uma resolução, não é?
Então, a gente está muito habituado a ter uma percepção de como se faz, de como funciona a trama, e a gente é capaz, todo mundo é capaz de escrever um bom roteiro de forma instintiva, mas quando você tem a ferramenta, quando você tem as bases, quando você sabe o porquê, nada está por acaso numa cena, não existe excesso em roteiro, tudo, uma coisa que parece que não tem ligação com a história, tem uma ligação com a história, é proposital, é para despertar um sentimento, é para manipular o espectador de alguma forma, para conduzir ele para o que o roteirista quer, né? Então, a estrutura é fantástica para a gente ter conhecimento de causa na hora de escrever uma história e até na hora de inovar, de se libertar da estrutura. Quando você conhece a estrutura, fica fácil se libertar dela sem comprometer a qualidade do seu produto, né? Como é que faz, então, para se inscrever nesse curso? Quando é que ele começa? O curso começa amanhã, são 6 aulas, né? De 2 horas, 2 horas e meia de duração, mais ou menos. É um curso que eu fiz questão de fazer não apenas a parte teórica, mas as 2 últimas aulas eu vou fazer uma análise de mercado, de mostrar que hoje tem espaço para roteiristas, temos os editais saindo aí, a cultura voltou a funcionar no Brasil, nós temos formas de um roteirista conseguir, pela Lei Paulo Gustavo, uma verba para o desenvolvimento de um roteiro, que é só o trabalho de escrever, né? E depois entrar numa produção, forma como abordar uma produtora, como vender um projeto para um streaming, como apresentar um pitching, como abordar, tem todo um código ali, tem todo um jeito que o mercado funciona. Então eu quero levar isso também e a última aula a gente vai fazer com roteiros feitos, desenvolvidos durante o curso pelos alunos. A gente vai ler o que der tempo no tempo da aula ali e comentar, né, para ter um aspecto prático também ali, que as pessoas coloquem a mão na massa durante o curso. Que bacana, então. E como é que faz para se inscrever? É na Escola Criativa, né? @Escola Criativa no Instagram, Criativa com 2 T's. Ou então pela minha produtora também, @5am, 5 numeral, .fan. A gente faz as inscrições, eu não sei se já está esgotada essa primeira turma, graças a Deus tivemos uma procura muito boa, me deixou bem feliz, mas se não for nessa já fica na lista de espera que vai ter outra turma em breve. Que coisa boa, muito obrigada, Matheus, pela tua participação aqui no programa Bem Assim. Venha sempre, retorne sempre ao nosso programa trazendo novidades. Tá Obrigado você, voltarei com certeza. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre obesidade infantil. É já já.